O trabalho que será apresentado a seguir teve como base a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, da autoria de Machado de Assis, e servirá como método avaliativo para as matérias de literatura, filosofia e sociologia. Foi produzida pelo segundo ano Turma A do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. A trajetória da vida de Machado de Assis possibilitou uma vivência e observações da sociedade de sua época, as quais possibilitaram abordar questões como os privilégios da elite, a escravatura e a política do favor e cooptação. Nesse sentido, o autor cria personagens que são basicamente representações da elite brasileira do século XIX. Há, no entanto, figuras de menor expressão social, pertencentes ao grupo dos escravos ou à classe média, que têm significado relevante nas relações sociais entre os grupos da época. Para uma melhor compreensão do que seja a questão social em Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz-se necessário levar em conta que o autor foi uma criança pobre, mulata e epilética, mas que não permaneceu na condição de pobreza durante toda a sua vida. Machado de Assis, ao escrever o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, expõe de forma irônica os privilégios da elite brasileira. A narração é feita em primeira pessoa e póstumamente, ou seja, o narrador se auto-intitula um defunto autor, um morto que resolveu escrever as suas memórias. Assim, temos toda uma vida contada por alguém que não pertence mais ao mundo terrestre. Com esse procedimento, o narrador consegue ficar além de nosso julgamento terreno e, desse modo, pode contar as memórias de forma como melhor lhe convém. A cena do menino montado no escravo como se fosse um cavalo é utilizada como uma forma de Brás Cubas rever a própria infância de menino rico, mimado e endiabrado. Desde cedo ostentava o apelido de Menino Diabo e já dava mostras da índole perversa, quebrando a cabeça das escravas quando não era atendido em algum querer ou montando num dos filhos dos escravos de sua casa, o moleque Prudêncio, que fazia de cavalo. Dessa forma, percebe-se que é revelado o aspecto sociológico a partir do momento que há a abordagem de privilégios da elite, enquanto há uma sociedade marginalizada, que vive, de certa forma, com o objetivo de atender às necessidades dos mais favorecidos. No contexto literário da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro foi considerado precursor do realismo do Brasil, por ser o primeiro romance do movimento no país em 1881. Escrito pelo renomado escritor Machado de Assis, a obra é narrada por Brás Cubas, narrador personagem, que após a sua morte decide escrever suas memórias, sendo nesse caso um defunto autor. O protagonista, representante da elite burguesa carioca do século XIX, narra sua trajetória desde o nascimento até a morte, tendo como referência seu relacionamento extraconjugal com Virgília, casada com Lobo Neves. Essa obra está intimamente alinhada às características realistas, visto que retrata de maneira direta e fiel o modo de vida decadente da burguesia local, sem idealizá-lo e criticando os costumes hipócritas e fúteis da classe mais alta da sociedade. Além disso, nota-se o contexto pré-abolicionista desse período, de modo que a escravidão ainda estava presente no corpo social brasileiro e afligia a população negra oprimida. Na cena analisada, essa ideologia escravocrata da época torna-se muito evidente, já que Brás Cubas conta que Prudêncio, uma criança escrava chamada de um moleque da casa, era o seu cavalo todos os dias, recebendo agressões verbais e físicas constantemente, tal como evidenciado no trecho, abre aspas, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, um ai nhonhô. Nesse viés, percebe-se que essa ocasião mostra uma pequena parcela da intensa violência direcionada aos afrodescendentes nesse período, visto que a abolição das práticas escravistas só aconteceria em 1888, após os eventos do livro, o que demonstra mais uma face da crítica social existente nessa literatura, denunciando as atitudes deturpadas e desrespeitosas da burguesia e revelando o caráter realista desse texto. Do ponto de vista filosófico, por meio de uma análise ética da situação, percebe-se que, graças aos valores sociais vigentes no período da obra, a moral da sociedade da época estava de acordo com as atitudes retratadas e criticadas no livro, visto que a moral é relativa e depende do contexto de cada tempo, o qual, no caso da literatura analisada, ainda permitia a escravidão e o desrespeito aos negros, o que é evidenciado na cena do protagonista montado no escravo. Assim sendo, nota-se que
Analisando a obra com base nos valores atuais da modernidade, é clara a violação dos direitos humanos e o caráter inadequado e hostil das ações burguesas da época, visto que a moral da sociedade contemporânea evoluiu e diverge intensamente dos valores que eram pregados no contexto do realismo, permitindo a construção de um ponto de vista crítico acerca do texto. Os clássicos da literatura refletem a cultura de um povo ou de um período da história da humanidade, mas mesmo com a sua reconhecida importância, os clássicos são deixados de lado até mesmo por leitores assíduos. É importante lê-los, porque, primeira coisa, são atemporais, um clássico nunca sai de moda e são esses temas universais que o tornam sempre contemporâneo. Segundo, porque são representações da realidade sobre um novo ponto de vista. Dessa forma, ao ter acesso a um texto literário, o leitor começa a enxergar o mundo de outras maneiras, desenvolvendo dessa forma uma atitude crítica. Terceiro, além de serem muito importantes para melhorarem o vocabulário de seus leitores. O segundo ano A agradece a atenção e ressalta que a valorização das obras clássicas auxilia no entendimento da formação dos estilos literários odiernos, tornando-a essencial para o reconhecimento cultural nacional. Muito obrigado.